Bom, pessoal, enquanto carrega aqui, tá? Você vai adiantando o papo, tá? O negócio é rápido, tá? Então, não passa muita fome, não. O título da palestra, né? Introdução a cálculo numérico, né? Usando SciPy. Quem sou eu, tá? Meu nome é Evo, eu sou professor substituto aqui do Departamento de Informática, tá? Eu me formei aqui na UFR mesmo, ciência de computação, mestrado aqui, etc. Tá? Trabalho com outros projetos no desenvolvimento web. E aí entrei como substituto, né? Não sei se vocês sabem o que é um professor substituto, mas é um contrato temporário, né? A gente fica aqui por 2 anos, depois a gente vai embora, né? Fica 2 anos fora. Exato. E o que o professor substituto faz? Pelo menos aqui na UFR, né? Não sei como funciona lá fora. A gente dá aquelas aulas que ninguém quer dar, né? Por exemplo, os engenheiros, todos eles têm a disciplina de programação de computadores, né? Então, outra disciplina que eles têm é métodos numéricos, né? Que é o que eu vou falar. Então, são disciplinas assim que geralmente sobram pra gente, né? Que a gente pega o pessoal que não manja nada de informática, às vezes não quer manjar de informática, né? E a gente vai lá e tenta ensinar eles a programar, por exemplo, tá? Então, eles têm essa disciplina de programação, né? Que o Departamento de Informática oferece, e depois tem a disciplina de métodos numéricos, tá? E isso são essas disciplinas que a gente pega. Essas são nossas especialidades. Tá? A disciplina de métodos numéricos, por exemplo, o que é? O objetivo nosso é ensinar eles como resolver problemas matemáticos usando o computador. Tá? Grosso modo é isso. Tá? E a disciplina de programação que eles veem antes, para que serve? É para dar o básico, para eles entenderem o mínimo de programação. Tá? Um mínimo de lógica de programação, até mais, né? Porque menos, né? Porque programação em si. A gente ensina o básico de C, às vezes a gente ensina Pascal, e é isso aí. Não dá para aprofundar muito porque é pouco tempo. Tá? Então esse aqui é o contexto. Tá? O que acontece O que acontece com a disciplina de métodos numéricos? É uma disciplina antiga, né? Qual que é a ideia no começo, né? A ideia antes do computador era ensinar o cara a usar aquela regra do cálculo. Vocês já ouviram falar, já viram momentos como funcionava isso aí. Mas era como o pessoal fazia cálculo, eles não tinham uma calculadora disponível, né? E o problema, né, é que, historicamente, né, depois dessa época dos computadores, tudo mais, são poucos professores que efetivamente dão esse enfoque computacional, um enfoque de ferramenta, né? Porque, claro, o método numérico pode ficar só na teoria, né? Só ensinar a receita de bolo para resolver o problema, dar uma folha de papel e uma caneta pro cara e deixa ele resolver. Tá? Essa é uma estratégia que você pode usar. Outra estratégia é você pegar e dar uma ferramenta pro cara, ó, ver se você consegue usar isso aqui direito. Né? Então, e aí cada professor faz de um jeito, né? Então, eu fiz alguns experimentos esse ano e ano passado, justamente com Python, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Pegar minha foto. Tá? E é isso que eu vou falar para vocês, né? Curso de métodos numéricos, né? O que é essa SciPy, essas ferramentas aí que a gente usa, ele faz, e mostrar alguns exemplos de cálculo numérico, né? Como que eu consigo resolver isso usando uma ferramenta. Tá? Então, a disciplina de métodos numéricos, né? Qual que é o objetivo? Então, como eu falei, tem um problema quantitativo, eu quero usar um computador para resolver. É isso que está escrito na minha. Tá? Onde que eu uso isso? Eu uso isso em qualquer área de engenharia, tá? Todas as engenharias têm esse curso. E boa parte dos cursos usam matemática aplicada também. Pega, por exemplo, física, né? Ou, por exemplo, estatística. O pessoal precisa disso também. Quem que é o público, né? Esse que é o problema. O público é o pessoal que acabou de aprender a programar. Ou às vezes nem isso, né? O cara deu um enjambo lá e conseguiu passar na disciplina. São pessoas que também não têm muita familiaridade com o computador, né? São pessoas que não conhecem o que é a orientação de objetos, eles não sabem o que é não ter tipo uma variável, né? Eles não sabem o que é programação funcional. Então, eles vêm bem cru pra gente, tá? E aí é o desafio, né? Você tentar dar um aspecto prático para esse pessoal sem que
eles desanimem, né? Fiquem tristes. Um experimento que eu fiz, né, nesse primeiro semestre de 2010, né, tentar utilizar o SciPy, né, e ao mesmo tempo tentar ensinar o básico de Python para os caras, né. As minhas cobaias, quem que foram? Foram a turma de biotecnologia, né, o pessoal bem espertinho, então achei que dava para fazer um experimento um pouco mais agressivo, tá. Esse semestre eu estou pegando mais light, eu acho que eu peguei um pouco pesado o semestre passado. Eu estou tentando só dar uma motivação para eles para procurarem a melhor ferramenta para o trabalho. Tá? Então, eu tenho uma aula lá que eu solto um trabalho para eles e digo, ó, resolvam do melhor jeito que vocês conseguirem. Seja no papel, no computador, planilha eletrônica, vocês sabem. Né? Se eu conseguir cumprir o objetivo, eles vão, né, abrir um console Python e resolver o problema rapidinho, em 10, 15 minutos. Né? Se o cara não prestar muita atenção, ele vai perder uma hora fazendo na mão. Né? Essa que é a ideia. Tá? Eu peguei a turma de física, tenho outra turma de biotech e no segundo tempo acabei pegando uma engenharia civil de última hora. Beleza. Por que eu escolhi Python? Claro, você tem outras alternativas, né? Você pode usar MATLAB, tem o Octave do GNU, você tem o GNU Scientific Library, né, que é LC, você tem o próprio Fortran, né, que é o pessoal ali de engenharia gosta, né, o pessoal mais antigo, né, o pessoal mais novo não gosta. Quais são as vantagens do Python? Open source, né? Se eu falar que o pessoal do departamento de informática me compre uma licença do MATLAB, eles vão pendurar minha cabeça ali na frente, né? Então, fora de cogitação comprar licença. Eu gosto de Python porque é uma linguagem de propósito geral, né? Como a gente viu aqui, né? O nosso colega fazendo a apresentação, ele estava usando para OpenOffice, né? Você pode usar para outra coisa também. Você pode usar para fazer cálculo estatístico, né? Cálculo simples, mediana, desvio padrão, esse tipo de coisa que você precisa, né? E é um pouco mais fácil que planilha eletrônica, né? Eu considero fácil de aprender e para começar a ser produtivo, né? Diferente do Fortran, né? Você vai ter que estudar muito para conseguir fazer alguma coisa útil, né? E na minha opinião, né, se você vai ensinar alguma coisa para graduação, quanto mais genérico, melhor. É difícil dizer para o cara, ó, quando você se formar, você vai usar isso. Então é bom você deixar uma certa margem para o cara poder trabalhar de várias formas. E a inspiração que eu peguei, né, foi de um professor indiano lá que dá aula na Universidade do Sul da Flórida, lá nos Estados Unidos, e ele montou um currículo bem legal, justamente focando no aspecto prático. Ele não usou Python, né, mas ele colocou tudo disponível na web, todas as aulas dele, tem aula no YouTube e tudo mais, e aí usando uma mistura de MATLAB, Octave, Maple, esse tipo de coisa. Tá? E aí eu peguei um pouco do material dele e tentei usar um pouco de Python. Tá? Beleza, o que é esse SciPy que eu estou falando o tempo todo? É uma biblioteca, né, open source, patrocinada por uma companhia privada, esse caso em Info, e serve para resolver problema matemático, né? Essa companhia usa aquele mesmo modelo de negócio que o Red Hat usa, né? Eles ganham com consultoria, né? Pega lá e tem um cara que precisa disso, usava isso aí de forma pesada, pode contratar eles. Nessa área de método numérico já tem muita coisa implementada em Fortran e em C, né? Tem muita coisa implementada em Fortran que ninguém tem coragem de mexer mais, né? Então o que eles fizeram, né? Colocaram essa caixa em cima do Fortran, Python é fácil de fazer isso, né? Então você chama alguma coisa lá, por baixo dos panos você está chamando código em Fortran, ou às vezes em C, tá? Eles também patrocinam uma conferência, né, de educação científica que tem todo ano nos Estados Unidos, todo o pessoal que trabalha com cálculo numérico. E o SciPy, ele depende de outra biblioteca, que é chamada NumPy, que serve para quê? Para você poder trabalhar com arrays n-dimensionais. Tudo bem, eu já tenho array na linguagem Python, mas esses aqui são mais legais, bem mais legais, eu vou mostrar para vocês. E o Matplotlib é o que você usa para botar gráficos, né? O equivalente ao Gnuplot dentro do Python. Bom, o interpretador que a gente usa é o MyPython, tá? Vocês já devem conhecer. E no NumPy, o que eu posso fazer? Eu tenho arrays, posso fazer broadcast de funções, representar números complexos, polinômios, etc. Tá? Já vou mostrar um exemplo para vocês, só um disclaimer, né? Eu não sou nenhum hacker de Python, né? Eu acabei caindo em Python porque acabei procurando qual era a melhor opção, eu vi lá, pô, o pessoal está usando bastante SciPy. Aí eu fui lá e corri atrás, né? Python não é minha língua mãe, tá? Então, mas não tive tantos problemas. Se eu conseguir aprender, eu acho que qualquer um consegue, tá? Então, o IPython, se você passar com um parâmetro aqui menos Pylab, ele já carrega o que precisa carregar, tá? No Linux é tranquilo. E aqui eu já consigo fazer alguma coisa. Então, por exemplo, só para exemplificar para vocês coisas que eu consigo fazer,
que eu não consigo fazer no Python normal. Por exemplo, calcular a raiz quadrada de -1, que é um número complexo. Tá? Ele faz, não tem problema nenhum. Se fizer no Python, isso dá um nota number, né? E eu tenho um número complexo, ele representa como esse separo ordenado, tranquilo. Tá? Ele sobrecarrega todas as operações, né? E funciona do jeito que você espera. Tá? Outra coisa que é muito legal isso aqui, direito banco. Por exemplo, você define lá uma função. Essa aqui é uma função simples que simplesmente incrementa em uma unidade o seu argumento. Tá? Mas olhem que legal. Eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo passar um array, né? 0, 1 e 2, e ele vai pegar cada valor desse array, vai jogar na função, pegar o retorno e devolver um array também. Tá? Melhor do que escrever um array. Né? Bem melhor. Ele tem outra função interessante, que é o arrange. Então, 0 até 10, eu quero todos os valores pulando de ponto 1 e ponto 1. Ou seja, ele vai criar, o que essa função faz aqui? Ele cria um array, tá? Repare que é um array do tipo do NumPy, né? Do tipo diferente da lista do Python, né? Tem que se chamar array. Então, o que eu fiz? Chamei aqui, ó, de 0 até 10, eu quero todos os números pulando de ponto 1 em ponto 1. E ele gerou um array para mim, tá? Isso é pra gente preguiçosa mesmo. Então, se eu colocar isso e colocar dentro da função, também funciona. Devolve tudo para mim prontinho. Isso aqui é broadcast, né? Tá? Qual a diferença do array para matriz que ele cria no Python? A matriz é mais para bidimensional, né? Ele tem alguns métodos a mais. Eu vou chegar lá. Por exemplo, eu consigo calcular inverso de matriz. Tá? A multiplicação de matriz é que aqui ele faz multiplicação de vetor, né? Se eu colocar um vetor bidimensional, ele faz multiplicação de vetor. Se eu quero multiplicação de matriz, eu tenho que usar o tipo matrix. Aí sim, aí funciona a multiplicação de matriz que a gente aprendeu ontem. Tá? Essa que é a diferença. Mas eu vou falar isso também. Tá? Então, isso aí é só para dar um exemplo, né, do que dá para fazer. E eu já vou mostrar o resto. Tá? O que eu quero mostrar agora para vocês? Alguns exemplos de cálculo numérico e como que eu resolvo isso em SciPy. Exemplo. Um exemplo de problema comum, tá? Em cálculo numérico. Um problema bem básico. Zero de função. Tá? Muitos problemas em nossa vida acabam em uma equação. Essa aqui é a questão. Por exemplo, você trabalha em uma empresa que fabrica boias para caixas d'água. Tá? Um novo modelo de boia está sendo projetado e a você foi dada a tarefa de descobrir a profundidade X, a qual a boia fica submergida na água. Trabalho muito nobre. A gravidade específica da boia é 0,6 e essa tem um formato esférico, né? Perfeito, cujo raio é 5,5 centímetros, né? Ou 0,055 metros. Tá? Beleza, sem entrar nos detalhes da física do problema, das leis da física, isso aqui para eu tentar resolver eu vou cair numa equação. Tá? Se eu cair numa equação, vai ser alguma coisa igual a outra coisa usando uma variável x, que é quem eu quero achar. Se eu jogar tudo para o outro lado, eu tenho um zero do outro lado, certo? Então, isso é um zero de função, que daí eu consigo usar algum algoritmo para resolver. A gente vê isso no ensino médio como, né, naquele formato de equação de segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? O problema, bom, quando você tem esse problema no ensino médio é fácil, né? Você tem uma fórmula de Bhaskara que é muito bem conhecida. O problema é quando aparece um seno de x lá no meio. Tá? Quando aparece um seno de x, aí você não consegue resolver por Bhaskara. Tá? Não tem, aliás, nenhum método analítico que funcione. O que é um método analítico? Uma receita de bolo fechada que vai te dar um número ali em 2, 3 passos. Tá? Você vai ter que executar um algoritmo que tem várias iterações. Tá? E aqui, pulando todo o detalhe da equação, a equação que eu tenho é essa aqui. É um x ao cubo. Tá? Também Bhaskara não funciona para x ao cubo. Tá? Onde que isso mais aparece? Às vezes eu uso isso também com meus alunos, né? Achar a raiz quadrada de qualquer número, né? Se eu quero achar a raiz quadrada de 16, é a mesma coisa que eu achar o zero de x ao quadrado menos 16 igual a zero. É a mesma coisa. Tá? Eu consigo escrever um algoritmo para calcular SQRT, por exemplo, sem usar o SQRT. Como é que eu posso resolver? No século XVIII, Newton, em conjunto com o seu amiguinho Raphson, eles inventaram um método para resolver justamente isso aí. Tá? E no SciPy, você chama com o método Newton. Tá? Vamos ver aqui o... Vocês estão conseguindo enxergar ali?
Isso aqui está no pacote Optimize, vamos sacar import Optimize. Eu vou colocar aqui minha função. Essa função que eu quero achar o zero, tá? Repare lá, aqui ele está no formato de equação, né? Aqui eu coloquei em função e eu quero saber de qual parte, né? De qual x que f de x dá zero, tá? Como que eu faço isso? Eu vou chamar lá optimize.newton, eu vou passar a minha função f e um chute inicial, tá? A partir desse chute inicial ele vai tentar refinar para achar a solução, que é 0.06, tá? O método de Newton é legal, né? Que se você chutar um outro valor, ainda assim ele acha, tá? Só explicando rapidinho como funciona o método de Newton, né? Eu tenho minha função, eu tenho um chute inicial, o que ele faz? Ele tenta traçar uma tangente dessa função, e aqui eu tenho minha próxima aproximação, e ele repete o processo. Pega aqui, pega a tangente, pega aqui, pega a tangente, até chegar perto do ponto que eu quero, tá? Bem tranquilo. Esse é o método mais usado para zero de função. Então esse é um exemplo de problema de cálculo numérico. Outro exemplo, integração. Integração numérica, né? Eu quero calcular a integral em um determinado intervalo. Por exemplo, a distância vertical percorrida por um foguete de t igual a 8 segundos a t igual a 30 segundos é dado por essa integral cabeluda aí. Tá? Pessoal, de física sabe, né? Se eu tenho a função, se eu tenho a velocidade em função do tempo, para eu achar a distância percorrida, é só calcular a integral. Tá? Beleza, e a função da velocidade é essa aqui. Como é que eu posso resolver isso? Né? Como que a gente ensina isso na teoria? Você pode usar a regra dos trapézios. É bem simples. Né? O que é integral? Integral é nada mais que achar a área embaixo dessa curva. Só que achar a área embaixo da curva é difícil. Né? A gente sabe achar a área do quadrado, é fácil. A área de um trapézio também é fácil. Mas a área embaixo de uma curva é difícil. Então o que a gente faz? A gente divide essa curva em vários trapézios. Divide aqui em um outro intervalo, divide em um outro trapézio. Calcular a área de trapézio é trivial, é só calcular a área de cada um, somar, pronto, você tem um valor, uma aproximação. Tá? Quanto mais intervalo, mais precisa ter resultado. Tá? Chegando a ponto de ser, né, bem próximo do real. Então, como que você faz isso? Vamos por partes. Esse aqui é do módulo integrate. Tá? A minha função da velocidade com o tempo é essa aqui. Então repare, né, como é. F de 0 dá 0, no instante 1 segundo dá 20 metros por segundo, 2, 40 metros por segundo, e assim por diante. Essa é a minha função da velocidade. E eu quero integrar isso aí. Como que eu faço? Eu crio meus intervalos. Por exemplo, aqui eu fiz x. Eu quero os números de 8 até 30 pulando de ponto 1 em ponto 1. Vou lá, aqui está o meu x. Tá? E eu quero calcular isso aí para y também, né? Qual que é o f de y para cada um desses valores? Isso aqui é bem fácil de fazer. Y é igual a f de x. Ele fez o broadcast para todo mundo. Tá? E aí, deixa eu lembrar a ordem integrate.traps. Eu passo esses dois valores, tá? Vou integrar usando o trapézio, usando y e x. E pronto, tem uma aproximação. Tá? 10.971 e alguma coisa. Tá? Esse é o método possível. Tem outros também, né? O SciPy coloca outras coisas. Tem o método de Gauss-Quad, né? Que daí você passa a função e o intervalo. E dá um outro valor, né? Esse aqui na verdade é mais preciso, né? Mas é mais difícil de explicar. Então eu usei o trapézio que é mais fácil. Tá? Então, se você quer saber, né, o que a função faz, né? Você dá lá um help, integrate.plot. Aqui fica claro, né? Calcula uma integral definida, calcula a integral de A até B usando a biblioteca de Fortran QuadPath. Né? Já é bem utilizado, só que, claro, né, felizmente eu não preciso saber Fortran para calcular isso aí. Okay? Já tenho essa casca pronta para mim. Continuando com o nosso amiguinho foguete aqui. Outro problema, sistemas lineares.
A velocidade de um foguete é mensurada em 3 momentos distintos, de acordo com a tabela abaixo. Então, mesma situação, tá? Só que aqui eu estou fazendo de conta que eu não conheço a função da velocidade em função do tempo. Tá? Fazendo de conta que eu não conheço, que eu só mensurei. Então, no instante de 5 segundos era 106 metros por segundo, em 8, 177, em 12, 279. E a pergunta é, qual a velocidade em t igual a 6? Tá? Como que eu faço isso? Uma das maneiras de resolver é aproximar por um polinômio. Um polinômio que passa por esses 3 pontos. Um polinômio que passa por 3 pontos é um polinômio com essa cara aqui. É um polinômio do segundo grau. Tá? Se eu aplicar v de x igual a y para todo x e y, ou seja, se eu aplicar v de 5, ele tem que me dar 106. Se eu aplicar v de 8, tem que me dar 177. Certo? Se eu fizer isso, eu forçar essa condição, eu vou ter um sistema linear. Tá? Por quê? Quem que eu quero achar? Eu quero saber quem que é a 1, quem que é a 2, quem que é a 3. Certo? São minhas incógnitas. Então, se eu forçar essa condição, eu tenho esse sistema linear. Joia? Joia. Como que você resolve isso? Então, eu importo o pacote de álgebra linear no SciPy. Eu tenho lá um sistema linear com minha matriz A e minha matriz B. E como que eu resolvo? Bem tranquilo, eu venho lá com solve A, B. E ele me traz os coeficientes A1, A2 e A3. Tá? E aí eu faço o que eu quiser com isso aí. Por baixo dos panos, ele usa o método de eliminação de Gauss. Né? Aqui já que estamos no assunto, né? Esse A, ele está no tipo array, né? Mas eu já vamos explicar então para que serve o matrix, né? Se o tipo matrix parece bem parecido, né, com array, né? Mas eu tenho algumas funções específicas para cálculo de matriz. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram o trabalho de calcular uma inversa de uma matriz, sei lá, 5 por 5, mas é um processo muito chato, tá? Muito chato. Então, felizmente, aqui está pronto. É só fazer A.I. Ele te dá a matriz inversa. Tá? Eu quero calcular o determinante da matriz A. Tranquilo também. Det de A. Está lá pronto. Ok? Mil e uma utilidades. Né? Então, o matrix ele te dá essas facilidades. Né? E também, né, a multiplicação de matriz funciona como a gente espera. Né? Também, os operadores sobrecarregados. Né? Multiplico aqui a matriz por 2. Passo a usar. Tá? Tudo prontinho para você. Outro exemplo, tá? É um exemplo parecido com o outro, mas resolvendo o problema de um jeito diferente. Que é a interpolação. Né? O que eu fiz, na verdade, no outro caso, é a interpolação. Aqui eu vou fazer de uma forma um pouco mais explícita. Problema. O braço de um robô com um scanner a laser está fazendo um rápido teste de qualidade em buracos perfurados. Ou seja, você perfura, lá está numa fábrica, o robô, você tem alguns furos na tua placa e o robô vai estar vendo se o furo foi feito mesmo ou não. Né? E em uma chapa lá de 15 polegadas por 10. Né? E aqui tem as coordenadas dos furos que foram feitos. Tá? Esse robô é um robô que não pode, sei lá, vamos imaginar aqui, né? Que ele não pode fazer movimentos bruscos, ele tem que fazer um movimento suave. Tá? Então quebra o braço, vamos fazer de conta. Tá? E a pergunta é, qual é o caminho a ser percorrido? Tá? Ou seja, como que eu posso percorrer esses pontos, passando exatamente pelos pontos? Né? Qual que é essa função? Tá? Mesma coisa, eu posso aproximar por um polinômio. Tá? Mesma coisa, Lagrange também, do século XVIII, descobriu uma fórmula pronta para fazer isso aí. Como que você faz? Eu tenho aqui meu módulo interpolate. Eu já digitei meu x e meu y aqui. Tá? E, para chamar o método Lagrange, o método Lagrange ele faz a mesma coisa que o sistema linear, tá? Só que calculando mais rápido. Tá? Lagrange não, Lagrange. Isso aqui eu guardo em P. Tá? Então, isso aqui para os meus alunos, isso aqui é magia negra da Brava, né? Eu calculo o polinômio de Lagrange, armazeno uma variável P, então eu dou um print em P, e me mostra o polinômio.
hora todo mundo fala, ó. Certo? É um polinômio do quinto grau. Esse P, eu consigo, né, trabalhar com ele, sei lá, mesma coisa, né? Os operadores que estão sobrecarregados. Consigo multiplicar por 2, por exemplo, P vezes 2. Certo? Funciona. P ao quadrado, funciona. P menos um outro polinômio P, funciona também. Você trabalha com aritmética de polinômio sem precisar escrever um área. Certo? Se tiver significativamente mais rápido, um processamento melhor, se tiver uma peso muito grande. Se funciona? Mais rápido que o método linear? Sim, é mais rápido. É mais rápido. O método linear a gente ensina por questões didáticas, né? Só para mostrar, como um exemplo de uso do sistema linear. O sistema linear tem outros usos também, né? Mas é bem fácil de explicar com interpolação, só por questões didáticas que a gente mostra. Tá? Mas na prática você pode usar Lagrange, tem o método Newton, tem Spline, né? E outros métodos aqui. Eu estou mostrando Lagrange porque é mais simples. Tá? E o que meus alunos acham magia negra é quando eu coloco aqui P de 1. Mas espera aí, professor, era uma variável ou era uma função? Né? Então, é as duas coisas, né? É uma variável, mas ele é um callable, né? Vocês que conhecem mais Python do que eu, vocês sabem como funciona isso por baixo dos panos. Mas eu não preciso ensinar isso para o engenheiro, isso que é a questão. Não preciso. É uma variável, mas você pode chamar como se fosse função. Isso que é a coisa bonita, né? Então, não preciso entrar nos detalhes sórdidos da coisa, certo? Não preciso ensinar isso para o engenheiro. Tá? O que mais que eu consigo fazer? Então, eu tenho o meu polinômio aqui. Vamos fazer mais uma brincadeira. Eu vou plotar meus pontos, x e y. O que são esses pontos? Repare como é simples, né? Usar um matplotlib, né? TLT, que é o pacote lá, ponto plot, x, y, e eu quero blue bolinhas, BO. Tá? Se você colocasse B+, ia mostrar sinal de mais em azul, assim por diante. Tá? Ele é uma sintaxe bem simples. E aí, ele me aparece aqui, ele faz automaticamente, calcula automaticamente o range, né, do x e y, me plota as bolinhas. Tá? Isso aqui seria o equivalente à placa lá. Né? Então eu quero saber o polinômio que passa por aqui. Tá? Vamos lá. O que mais que eu consigo fazer no matplotlib, né? Colocar os labels, né? Ficar mais bonitinho, né? X-label e Y-label. Ele já coloca aqui sozinho. O grid, né? Se eu gosto de me achar no grid. Tá? E o que mais? O eixo, né? Quero que o eixo X vá de 0 até 11 e o Y de 0 até 8. Tá? Só para ficar mais fácil de visualizar, né? E agora, parte mágica. Agora eu quero plotar a minha linha, né? O que eu vou fazer? Eu calculei, ele só plota pontos, tá? O plot livre só plota pontos. Agora, se eu tiver um monte de pontos, eu posso aproximar parecendo uma curva, né? Certo? Então essa que é a ideia. Então aqui eu estou criando um array, um vetor, desculpe, de 2 até 10.6, pulando de ponto 0,1 em ponto 0,1. É um monte de número, né? Plot de x. É um monte de número. Tá? E eu quero saber qual que é o y correspondente desses x aqui. Tá? Bem tranquilo. Faço y, recebe p de x. O broadcast funciona aqui também. Print y. Que não é o que eu quero, né? Porque eu fiz o variável errado. Plot x, né? Vamos manter o padrão aqui. Eu já estraguei outra variável. De novo. Vocês não estão com pressa. Plot x. E agora sim, né? Plot y igual a p de plot x. Quem que é o meu plot y? Aquele monte de número, né? Calculados a partir do polinômio. Certo? E agora eu posso plotar plt.plot. Eu quero plotar o meu plot x
meu plot y, eu quero plotar em cima, né, para ficar mais bonitinho, e eu quero usar red lines, linhas vermelhas. Certo? A obra de arte, né? Tá? Então é bem tranquilo, né, de você numa aula ficar fazendo esses experimentos, mostrar o que está acontecendo na prática, né, etc. Né? Deve o que mais que eu mostro para eles. Ah, essa é uma forma de interpolação, né? Outra fórmula é simplesmente ligar os pontos, né? Aproximar do polinômio de grau 1, né? Sempre montar uma reta, né? Então, isso aqui é o interpolate 1D faz. Aproxima por linhas retas, né? Se eu for fazer, recalcular meu plot y para isso aí, né? Aqui eu estou plotando como linhas tracejadas verdes, né? Eu posso comparar, né? Ó, se o teu robô consegue fazer movimentos bruscos, então você consegue fazer assim, né? Senão você plota uma coisa mais suave, certo? Aí tem outros métodos, né? Tem spline, né? Aproximar com o polinômio grau 2, etc. Tá? Fica bem mais legal de ensinar isso aí. Tá, concluindo, né? A vida de um cientista engenheiro pode ser mais fácil do que ela é hoje, né? Então o pessoal hoje, eles têm essa necessidade, né? De fazer cálculo numérico, né? De fazer, plotar gráfico, né? Tudo bem, você tem o HP lá, né? Não sei se vocês já tentaram programar no HP, como é que é. Não faça isso. Ou usar planilha eletrônica, tudo bem, né? Mas usando Python, usando SciPy, fica muito mais fácil, né? E isso é uma coisa que às vezes os engenheiros eles negligenciam, né? Os próprios cientistas também, né? O pessoal de física, né? Eles não vão tão atrás disso, né? Então, citando um cara lá do site do SciPy, né? O limite que um cientista computacional pode fazer é o quão rapidamente, de forma confiável, ele consegue traduzir suas ideias em código, né? Esse é o limite do que ele consegue fazer hoje, né? Então, se você tiver Python, né, a ideia é que seja mais rápido, né, do que você fazer Fortran, por exemplo, né? E você não perde nada aí. Então, continuando as conclusões, né? Tudo bem, todos os problemas que eu mostrei eu posso resolver com planilha eletrônica, mas será que eu deveria usar com planilha eletrônica sem criticar o meu amigo, né? Tudo bem, você está controlando uma empresa, beleza, né? Mas você vai querer plotar um gráfico, né? Você vai querer calcular um polinômio, né? Tudo bem, dá para fazer planilha, mas começa a ficar cada vez mais difícil, certo? Então, em Python fica mais fácil, né? Tudo bem, eu posso também usar sempre o programa equivalente em C e em Fortran, vai que eu estou preocupado com a performance, né? Mas uma coisa que o nosso professor de arquitetura sempre fala, né? É o que é mais caro, né? A hora do programador ou a hora da máquina, né? Será que faz diferença o cara esperar lá uns milissegundos a mais? Né? Lembrando, né, que o NumPy, debaixo dos panos, ele implementa em C, né, o array dele. E eu já fiz uma comparação com meus alunos, eu sempre mostro isso. Ó, se eu fosse fazer em C, seria assim. Se eu fosse fazer em Python, seria assim. Dá a mesma coisa. É tão rápido quanto. Tá? Outra coisa que a gente tem observado, né, mesmo eu que dou aula há pouco tempo, dou aula desde 2002, a gente está observando um fenômeno, né? Tudo bem, em 2002 era de uma maneira, né, a gente ensinava o pessoal a fazer os cálculos, tinha calculadora HP, bonitinha, tudo mais. Mas hoje em dia, cada vez mais o pessoal tem notebook, né, ou netbook. Você está dando aula lá, tem uns 10 lá que tiram o notebook em sala de aula e começa a digitar, né. E isso está sendo cada vez mais comum, né, que não era tão comum em 2002, né, porque realmente o netbook está muito barato, né. Qual que é o conceito de barato? O conceito de barato é aquilo que um estudante consegue comprar, né. Então, a própria calculadora HP, ela só se tornou disponível para o estudante lá na década de 70, né? Ela teve um preço acessível. E a gente está tendo um fenômeno parecido agora com o pessoal comprando netbook, comprando computador. Tudo bem, o netbook custa 3 vezes uma HP hoje, mais ou menos isso. 2 a 3 vezes. Mas, pô, tem 30 vezes mais utilidade. Né? Tá? Então, na minha opinião, né, fica mais fácil o cara substituir a HP dele por um netbook, por exemplo. É mais tranquilo. Tá? Eu tenho uma turma também em uma faculdade particular, todo mundo tem netbook. Todo mundo tem.
É um fenômeno que a gente está observando, né? Então as coisas estão mudando um pouco, né? E aí o desafio, né, é você efetivamente passar esse ensino para os alunos, né? Eles têm essa ferramenta, mas eles têm o netbook, mas eles não usam tudo que pode usar, né? Eles usam só uma parte, usam lá Word, etc., mas eles não sabem que dá para fazer um pouco mais do que isso, né? E esse que é o desafio, né? Você pegar um engenheiro e mostrar para ele, ó, é fácil programar, né? Você não precisa, não é nenhuma magia negra. Tá? Tudo bem, tem magia negra por baixo dos panos, você não precisa saber essa magia negra. Tá? Então a gente pode democratizar a programação, né? Não precisa só nós aqui programar. Deixa eles programar e serem felizes. Né? E o desafio, né, uma coisa que eu tenho tido um pouco de dificuldade, né, é acertar a mão nisso aí, né? Acertar a mão de qual que é a melhor forma de passar isso para os alunos, né? No semestre passado eu talvez tenha exagerado um pouco a programação, né? Mas também não quero passar muito pouco, né? Não quero assustar o cara de imediato, né? Como é que eu vou motivar o aluno, né? Falar para ele, cara, você vai precisar disso depois, você vai precisar disso. Só que o cara está no segundo ano, ou no primeiro ano dele. O cara não tem ainda uma noção de como que vai ser a área dele. Tá? Mas é comum, né? Às vezes faz amizade com os alunos, o cara está lá no 7º período e fala, cara, o professor me mandou fazer um programa de Fortran lá e não passou nada. Né? Esse é o lema, né, aqui da UFPR, né? Se vira, amigão. E aí eu falei, pois se soubesse Python, sua vida seria mais fácil. Né? Não falo isso, mas dá vontade de falar. Dá vontade de falar. Eles vão precisar. E aí a dúvida, né? Como que eu motivo isso quando o cara está entrando na faculdade? Beleza? Comentários? Eu estava comentando que agora quem viu as duas palestras em sequência pode pegar a aba do caixa e ver qual que é a fórmula, o polinômio que vai definir o faturamento, né? Perfeito. Qual que é a regra? Você consegue fazer até uma regressão linear, ver qual que é a tendência. Eu fiz a regressão linear quase na mão 3 meses atrás, eu olhei e falei, por que eu não sabia isso? Não, é bem mais fácil. É bem mais fácil. E assim, a documentação está muito boa, né? Até te perguntei da documentação, né? Então, eu comecei a aprender Python esse ano, praticamente, né? E assim, bem nas horas vagas, que são bem poucas, né? E é bem tranquilo. Você entra, digita SciPy no Google lá, o pessoal realmente se esforça para que você aprenda. Então é bem tranquilo de mexer. Conhece o pessoal do método numérico? Não conheço, eu ouvi falar deles, mas não conheço. Estava aprendendo a usar Python. Eu ouvi falar eu estou 7 meses, eu sou de engenharia. Tá. Desculpa, Você falou mal. Eu no caso que se encaixa, eu tive aula também de programação, né? Métodos numéricos, e estou desenvolvendo um algoritmo em Python, métodos numéricos. E isso aí vai entrar. Vamos na roda. Sim, existem algumas iniciativas isoladas na UFPR, né? A gente é muito desconexo, né? Isso eu concordo com você, né? O meu departamento não conversa com o seu departamento. Apesar de eu acho que eles até estão brigados. Não pergunto por quê. Né? Então, mas existem iniciativas isoladas. Eu vou falar com o pessoal de engenharia ambiental, tem alguns professores que estão usando Python também, tá? Então, eu tenho observado algum movimento. Claro, é bem desconexo, mas está acontecendo. Acho que uma hora vai ficar mais unificado. Mas está acontecendo esse movimento, sim. A gente vê que a gente que é da área se empolga com esse negócio de ver os resultados. Tu consegue ver essa empolgação dos alunos ou eles ficam meio assim? Sim, consigo sim. Eles até ficam um pouco chateados, né? Porque eles viram C antes, né? Daí eu Por quê, né? E eu, inclusive, faço exercício, né, em C de implementação de polinômio, né? Porque é fácil implementar um polinômio, claro. É fácil implementar um polinômio em um vetor, né? E você usar o vetor como coeficiente, deve aplicar integral, derivada, é fácil de fazer. E aí eu faço eles implementarem, eles levam um mês para implementar, né? E aí que eu chego e mostro, ó, o polinômio pronto está esse aqui. Aí sim, aí você tem efeito, né? Eu sofri tanto, mas que bom, não preciso sofrer mais. E não seria mais lógico já ensinar Python no primeiro semestre, ensinar toda a lógica em Python ou mesmo dentro do SciPy? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou chamar o chefe de departamento. Porque você já ensinaria a lógica dentro de uma ferramenta, quer dizer, faria muito mais sentido para o cara, ele se motivaria muito mais a estudar, Eu concordo. a estudar lógica. Eu concordo.
eu concordo com você, aqui existem duas correntes sobre o assunto, né? Uma que o cara tem que sofrer, né? O cara tem que aprender ponteiro, né? Vocês já tentaram ensinar ponteiro? Não faz o mínimo sentido. É uma viagem externa. Mas uma abordagem é essa, o cara tem que aprender bottom-up, né? Aprender os detalhes para daí conseguir ver como que funciona a coisa mais alto nível. Né? Mas eu concordo com você, eu acho que a gente já está com a tecnologia avançada a tal ponto que a gente pode começar no alto nível e ficar lá. Não precisa descer. Esses caras nunca vão descer, né? Nunca vão descer. Nada contra. A gente que é da computação foge dessas coisas. Sim, a gente mesmo foge. Por que a gente quer impor isso para eles? Concordo. Vamos, né? Liberar os engenheiros. Tem jeito que reprova o próprio ponteiro. Tem gente que reprova, né? E o cara, coitado, não vai precisar usar. Não vai precisar. Não de sofrimento. Outro aspecto interessante é que deveria ter esse movimento, já que estão querendo vir de baixo para cima, não deveria vir esse movimento na faculdade de baixo para cima, no sentido de vir dos alunos, dos professores para cima. Isso. De criar grupos para ensinar Python, ensinar SciPy, começar a mostrar em feiras e coisas assim, para que essas pessoas se sintam, vamos dizer assim, pressionadas, vamos dizer assim, a fazer Eu concordo. Se não houver essa união, realmente vai ficar estranhos, né? Estranhos com iniciativas isoladas, vai ser essa impressão. Né? É verdade. Então é uma iniciativa meio tímida aí, mas eu concordo com você. E vai ter que morrer toda essa geração que conhece Fortran, né? Parece que é isso. Porque, na verdade, assim, eu não passei muito isso, mas o que eu sempre vejo é essa figura. O cara te passa um código em Fortran, que não foi ele que fez, foi alguém no passado que fez. Exatamente. Aí todo mundo com medo de mexer naquele código, mas ele dá uma mexidinha e faz não. Quer dizer, o cara não está mexendo na ferramenta como a gente pode experimentar mesmo. Sim, né? não. Exatamente. Esse é o sentimento que os caras têm ao lidar com o computador. Medo. É uma relação de medo. É uma relação de medo, de opressão. É uma pena. Consegui convencer semana passada a mudar do Fortran pro Python. Ah, legal. Você já fez a sua parte. Por isso que eu liguei. O movimento é um movimento de guerrilha, né? Isso. Ele vem de baixo. Eu tenho um amigo que faz aqui doutorado na computação e ele também tem. Ali é muito mais fácil, mas assim, aqui do lado, na verdade. E eles têm feito assim, o uso de Python nas simulações e tal. Mas também há algumas resistências, mas não é que a pessoa vê, ela dá a primeira olhada, ela se convence, né? Então eu acho que se houver iniciativas mais conjuntas, talvez a gente consiga mais facilmente. Aqui já há uma facilidade mais natural, porque a pessoa já usa software livre, já tem algumas aberturas de Python, enquanto nas universidades é muito pior ainda. A pessoa tem que servir para isso. Mas fica aí a lição, né? Fica aí a lição. Pois não. Nesse seu site tem algum material tal? Tem, eu escrevi algumas coisinhas no blog, também mal escrito, mas está lá, tá? Em dezembro eu vou organizar meu material e vou deixar tudo, porque esse é meu último semestre aqui na Federal, vou ter que ir embora. Mas em dezembro, eu estou muito pouco sem tempo para organizar o material, mas em dezembro eu vou organizar, eu vou colocar um wiki, né? Fazer aula por aula, né? Serviço, né? Que programas que eu usei, isso eu vou fazer, mas em dezembro. Por enquanto tem algum material lá no blog, tem alguma coisinha. Um tutorial, assim. Esse material que você apresentou hoje tem alguma coisa lá? SciPy? Tem. Eu tenho no blog, assim, pequena... Você pode entrar na disciplina lá que eu estou dando agora, e lá tem todos os posts, né? Usando SciPy, instalando no Windows, né? Usando tal coisa, tem por tópicos, já dá para começar. Interessante que não tem um pacote fácil para alguns, assim, né? De instala, né? SciPy tem. Tem. Peguei a instalar o SciPy. Se não me engano, já até vende esse padrão, se duvidar. Se duvidar, Mas eu usei uma vez no passado e já... Se eu pesquisar rápido agora eu não achei. Eu vi junto, eu cheguei no ponto depois não. Olha, uma pergunta que eu tenho. Não, se você sabe- conhece o SAGE? Tem? SAGE, uma outra ferramenta. Pessoa? Não, uma ferramenta que utiliza SciPy, NumPy, MATLAB. Não conheço. A missão deles é ser uma alternativa ao MATLAB, Maple, essas coisas, é bem usado. Ah, deve ser. Porque talvez ainda falta um game integrado. Mas é uma ferramenta bem interessante, porque depois Vou dar uma olhada. parece bem promissor. Beleza, pessoal? Mais comentários? Estou com fome. Isso aí, agora. Valeu.